Vou apresentar um amigo, um mais jovem também. Tivemos a oportunidade, pastor Ezequiel, de fazer um programa com as jovens juntos. Já estamos mais do que pastor e congregação, né? Já somos amigos, já somos as jovens. O pastor Ezequiel atua na Rádio Novo Tempo, né, pastor? Essa é sua casa, o senhor congrega aqui nessa igreja. Vamos dividir então a mensagem nessa noite. Amém. Uma boa noite a todos. Um ótimo sábado a todos vocês, que a graça de Jesus venha abençoá-los nesses momentos difíceis que temos vivido em nosso mundo. E eu vou pedir o protocolo, eu vou falar de algo um pouquinho diferente essa noite. E para não me estender demais, como às vezes é de costume, o tema da minha mensagem hoje é sobre oração teológica. Lições a respeito da oração a partir do hipercalvinismo e do teísmo aberto. Pode passar para mim? Bom, acho que aqui está o slide, né? Vamos ver se ele está funcionando. Sim. Não. Pronto, foi lá. Acho que tu vai ter que me ajudar aí. Dá uma olhadinha aí, ver se ele funciona. Bom, existe um princípio que é uma metodologia de oração que a gente chama de lectio divina, que é a leitura orante da Bíblia. É você se dedicar ao texto bíblico na leitura e a partir daí orar sobre o tema que você leu. Então, você pode orar sobre a Bíblia inteira. De repente você lê Gênesis capítulo 1, aí você lê assim que Deus criou o mundo. E você vai fazer a tua oração: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor criou a realidade. Isso é maravilhoso, fantástico. Em algum outro momento você vai poder ler sobre a volta de Jesus, e você vai poder orar a esse respeito. E dizer: Senhor, como eu quero que tu voltes, Pai, como eu quero estar preparado, como eu quero preparar a minha família, a minha igreja, a minha empresa. Como eu quero salvar ou ser instrumento de salvação na vida de pessoas X ou Y. E você orando a respeito daquilo que você lê na palavra de Deus. Essa então é a leitura orante da Bíblia. Agora, uma outra questão que eu queria falar com vocês é um raciocínio interessante. Eu não sei se você vai concordar comigo. As compreensões teológicas da Bíblia que a gente tem, elas podem fazer toda a diferença na vida de oração de uma pessoa. Mas eu coloco aí, para o bem ou para o mal. Você acha que o entendimento da Bíblia pode fazer mal na hora da gente orar? E sabe que a gente tem um pouco de medo de responder sim a essa pergunta, porque em geral a gente ouve um discurso que se nós lermos a Bíblia, nós estaremos no caminho certo, nós estaremos assim no caminho da salvação, de forma que se a gente pensar assim que uma leitura específica da Bíblia pode fazer mal à nossa vida de oração, a gente fica com uma grande questão na mente, né? Um grande ponto de interrogação. Espera aí, onde você quer chegar, pastor Ezequiel? Eu quero apresentar para vocês de forma breve dois conceitos do mundo teológico que são o hipercalvinismo de um lado e o teísmo aberto de outro lado. Se você está com medo desses termos, fica tranquilo, não fica com medo não que eu vou explicar para você. Claro, eu tenho 20 minutos para pregar, então você não vai esperar aqui uma coisa muito profunda não. Eu vou falar mais ou menos o que essas questões significam, e se você quiser saber mais, você anota os temas, depois você pode pegar o vídeo, né, que está sendo gravado, e retomar essas questões e estudar, tem muito material sobre isso tudo no mundo da teologia. E eu vou falar um pouquinho agora do hipercalvinismo para vocês. E o hipercalvinismo, naturalmente, tem a ver com o calvinismo. Seria o calvinismo radical ou exacerbado. E se você vai caçar essas raízes do calvinismo, você remonta naturalmente a João Calvino, reformador do século XVI, mas você pode voltar um pouquinho na história, né? E você tem, por exemplo, Santo Agostinho, que vai ser talvez o primeiro calvinista, entre aspas, da história. As noções da soberania de Deus e etc. Para não complicar muito a questão, esse slide aí, a gente poderia gastar um ano em cima dele estudando isso aí. A gente pensa assim, olha,
que as questões sobre a salvação são simples, mas a grande realidade é que elas não são. Existe muita discussão no mundo cristão sobre o que significa a salvação. E uma das respostas ou propostas cristãs é o calvinismo. E o calvinismo, a gente resume ele nesse acróstico que eu coloco no slide aí, TULIP. E a TULIP, ela simplesmente é uma compreensão teológica que diz o seguinte: o ser humano, depois da queda, depois do pecado, é totalmente depravado. Não tem livre-arbítrio. E em função disso, Deus escolhe quem Ele quer salvar e quem Ele não quer salvar. É a eleição incondicional. A esses a quem Deus escolhe salvar, Deus envia Jesus para morrer por eles, e somente por eles. A ideia do calvinismo é que Jesus não morreu por todas as pessoas. A ideia é que Jesus morreu somente pelos, entre aspas, escolhidos. A partir daí, esses escolhidos recebem a graça que eles não são capazes de resistir. É a graça irresistível. E em função disso, tem a promessa que eles vão perseverar até o fim. É a doutrina da perseverança dos santos. A visão do calvinismo é que nós não temos livre-arbítrio. E tudo isso que a Bíblia diz a respeito das nossas escolhas ou da nossa liberdade, eles definem no sentido do compatibilismo, que é uma ideia que é o seguinte: não importa o que você faça, tudo está dentro do plano de Deus. Eu tive vontade de alguma forma de desviar dinheiro da Petrobras. Essa foi uma vontade de quem? Minha. Mas isso estava nos planos de quem? De Deus. Deus tinha o plano que alguém desviasse dinheiro, que eu desviasse o dinheiro da Petrobras. E a minha escolha somente ratifica a escolha de Deus. Porque no calvinismo, a ideia da soberania de Deus, Deus é a única fonte da realidade. Portanto, se alguém está matando, roubando, estuprando, mentindo, desviando dinheiro da Petrobras, glória a Deus. Louvado seja Deus. Porque é Deus quem está fazendo. E essa é uma visão perturbadora. Mas essa é a visão hipercalvinista. E a ideia da discussão entre eles, também obviamente tudo isso é imensamente discutido, você tem teologias e teologias em cima disso. Está aí a discussãozinha dessas duas palavras complicadas, supralapsarianismo ou infralapsarianismo. Pastor, complicado de entender esse negócio. Em resumo, a ideia é a seguinte: Deus predestinou os eleitos para a salvação. E a discussão entre os calvinistas é a seguinte: Deus predestinou a queda, ou Deus predestinou após a queda? E aí tem uma discussão enorme, e etc. E a ideia é a seguinte: os hipercalvinistas acreditam que Deus determinou a queda do ser humano. Que foi Deus quem planejou o pecado, e o pecado é a vontade de Deus. E aí a coisa fica complicada, né? E tudo isso, toda essa teologia, vindo de pessoas que estudam a Bíblia. Inclusive essa Bíblia que eu comprei há algum tempo aqui, é a Bíblia de estudo de John MacArthur. John MacArthur é calvinista. Você lê alguns comentários dele, né, sobre alguns textos bíblicos, ele diz assim: aqui o texto diz que Deus quer salvar todo mundo, mas não, Deus não quer salvar todo mundo. Deus quer salvar somente os seus eleitos. E o resto, ele quer que vá para o inferno. Inclusive com o agravante, que na visão do calvinista, o inferno é tortura eterna. Imagina, né, a mentalidade desse pessoal que começa a estudar a Bíblia e encontrar esse tipo de coisa. Agora, imagina a vida de oração de uma pessoa que acredita em algo assim. Bom, dentro do próprio calvinismo existe essa questão, né? Se Deus é soberano, se Deus faz a vontade dele, não tem sentido nenhum você fazer o quê? Oração. Não tem nenhum sentido você, de alguma forma, dizer para Deus: olha, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, faça isso ou faça aquilo. Pouco importa o que você quer. O que interessa é o que Deus quer. E aí a vida de oração foi para o espaço. Como reação a esse tipo de ideia dentro do mundo cristão, essa visão tradicional, né, de Deus como onipotente, ou como onisciente, e as implicações complicadas que isso tem, Deus como a única fonte da realidade, existe a ideia que vai para o outro extremo dessa questão, que é o teísmo aberto.
E em resumo, o teísmo aberto é diferente do calvinismo em função da doutrina do livre-arbítrio. É a ideia do livre-arbítrio libertário. Eu faço o que eu quiser e Deus não tem nada a ver com isso. E ponto final. E se eu for para a direita, fui eu que escolhi para a direita. E se eu for para a esquerda, eu escolhi para a esquerda. E existe uma questão muito interessante entre os teólogos do teísmo aberto. Eles acreditam que Deus não tem todo o poder. Porque se eu quiser ir para a direita, mas Deus queria que eu fosse para a esquerda, problema de Deus, eu vou para onde eu quiser. É interessante a visão, né? E no final das contas, a ideia do teísmo aberto é a ideia que o futuro está aberto, não está determinado. Se eu escolher ir por um caminho, o futuro vai ser um. Se eu escolher ir por outro caminho, o futuro vai ser outro. E a grande questão, né, que eles colocam é que Deus não conhece o futuro. Deus não pode fazer nada a respeito do futuro. É como se Deus fosse um de nós caminhando para o futuro e Ele vai ver onde é que isso vai dar. Ele não sabe onde isso vai dar. E essa é uma doutrina, existem teses, teologias e livros defendendo esse tipo de ideia. Agora sim, olha, imagine a oração de pessoas que acreditam nisso. Imagina essa ideia, né? Imagina um camarada que acredita no teísmo aberto, orando pelo seu pai ou pela sua mãe. Senhor, converte o meu pai está bebendo, está fumando, está traindo a minha mãe, sei lá, alguma coisa desse tipo. Agora, o que adianta? Deus não interfere no livre-arbítrio, Deus não tem nada a ver com ninguém, se a pessoa escolheu, Deus está de mãos atadas, Deus não pode fazer nada. Perceba aqui questões interessantes, né? Que surgem a partir do estudo de algumas questões complicadas a partir da palavra de Deus. É interessante que esses dois sistemas, eles vivem em briga entre si, obviamente, né? Você vai para a internet, você vai para as literaturas aí sobre esses assuntos, você tem os calvinistas escrevendo mal, falando mal do teísmo aberto, que isso tudo é herege, isso é tudo um absurdo e etc. E do outro lado, o pessoal do teísmo aberto combatendo o calvinismo também. E é interessante que, em geral, um consegue ver o defeito do outro, mas nenhum consegue ver o seu próprio defeito. E aí o pessoal do hipercalvinismo começa a dizer para o pessoal do teísmo aberto, o que adianta você orar? Deus respeita o livre-arbítrio, né? E começam a tirar sarro do livre-arbítrio. Aí do outro lado, os teístas abertos dizem assim, e você, do que adianta você orar? Se Deus quiser mandar você para o inferno, você vai para o inferno mesmo? O problema é seu. Se Ele não escolheu, bal para você. E eles começam a brigar em função desses assuntos aí, e esse negócio aí não tem fim, viu, essa briga. Essa briga não tem fim no mundo cristão, é sério. Não é um assunto simples, não. Inclusive, é um pouco da briga entre calvinistas e arminianos, enfim, né? É a questão toda que a gente conhece. Agora, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não é nem hipercalvinista e nem teísta aberta, né? A gente não crê no teísmo aberto. E a gente está naquilo que se chama o arminianismo, que é uma posição equilibrada em função das duas coisas, nem para um extremo e nem para o outro. E a gente vai terminar essa mensagem, vamos abrir a Bíblia, Lucas capítulo 18. Vamos ler os versos 1 a 8 e a gente vai terminar. E eu queria dar algumas perspectivas a respeito da oração bíblica em função dessas discussões, para que a gente possa caminhar para o final desses 10 dias de oração com oração teológica, com oração bíblica, com oração correta. E esses panos de fundo que a gente ofereceu a vocês são simples, tá? São bem resumidos, tem muito mais coisa dentro dessas discussões aí, mas eu acho que serve de um bom parâmetro para a gente pensar na nossa vida de oração. Será que tem alguém aqui orando igual hipercalvinista? Será que tem alguém orando aqui igual teísta aberto? Vamos pensar nisso no final. Lucas 18, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum.
Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim ela venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará justiça aos seus escolhidos Deus, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos depressa que lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A oração bíblica é um dever constante. É algo com o qual a gente deve se envolver de dia, de tarde, de noite, de madrugada. A Bíblia chega a dizer: orai sem cessar. Maravilhoso, incrível. Viver em comunhão com o céu, não simplesmente pedindo, mas também, conforme o dia de hoje, a mensagem do dia de hoje, se alegrando e agradecendo por todas as coisas. Pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, pela salvação que Jesus comprou para todos os seres humanos na face desta terra. Diferente do que o hipercalvinismo prega, né? Porque Jesus morreu por todo ser humano e por cada um deles. E se alguém vai se perder, não é pela vontade de Deus ou pela falta da eleição, mas é pela escolha do pecador. Mas de qualquer forma, é interessante que Jesus conta uma parábola comparando Deus com um juiz iníquo, né? Poxa, se o juiz iníquo atende aquele que fica ali importunando, pedindo e clamando, quanto mais Deus, que é justo, vai fazer justiça. E aí Jesus coloca uma questão muito interessante. Embora Deus pareça demorado em responder. E é justamente essa demora em responder que faz com que os seres humanos comecem a viajar na maionese, né? Ah não, já que Deus está demorando para responder a minha oração, então deve ser porque o meu livre-arbítrio é tão forte que está impedindo a ação de Deus. Aí você começa a virar um teísta aberto, né? Tu começa a acreditar que Deus ele jogou o mundo na tua mão e agora tu se vira. Tu está sozinho no mundo. Não adianta orar, não adianta nada. É o seu livre-arbítrio que manda na história. Por um outro lado, por causa dessa demora de Deus em responder, tu pode começar a virar calvinista, né? Eu oro e Deus não me atende. Então é porque Deus não quer. Deus não quer, eu não vou nem orar. Deixa ele que faça o que ele quiser e pronto. Se ele quiser que eu vá para o inferno, eu vou. Se ele quiser que eu vá para o céu, eu vou. E acabou. Não vou fazer evangelismo, não vou guardar o sábado, não vou dar o dízimo, não vou amar ninguém. Vou viver a vida aí do jeito que quiser, do jeito que der. E agora percebam. O ser humano começa a perceber essa demora de Deus e começa a raciocinar e a viajar. E o diabo entra para ensinar o quê? A mentira. Mas qual é a verdade? Bom, a verdade é uma tensão entre dois polos. A verdade é o seguinte: a nossa oração não muda a Deus. Eu não vou convencer a Deus a fazer algo que Ele sabe que não é o melhor para mim, que é algo que não é da vontade dEle. Ponto. Não tem como você mudar a mente de Deus e convencer Ele a querer o que Ele não quer. Senhor, me ajuda para que eu tenha muita felicidade, prazer e alegria no adultério que eu vou fazer ali, que eu vou trair minha mulher. Não tem como. Deus já falou que Ele não vai abençoar. É não adulterarás. E você adultera, tu vai destruir tua família, teu corpo, tua mente, teu caráter. E se não se arrepender, não vai conhecer o céu. A questão é séria, é pesada. Porque a oração não vai mudar Deus. Por um outro lado, existem coisas, irmãos, que Deus só concede em resposta à oração perseverante. Tem coisas que só chegam depois da última oração. Aquela história de Naamã, né? O profeta diz para ele mergulhar 7 vezes no rio e ele vai ficar curado. Se ele mergulhasse somente 6, ele seria curado? Não, ia ficar leproso. A doença nojenta, asquerosa, e deu. Porque não perseverou, não buscou, não se esforçou, não foi até o fim. Ponto. Então percebam, qual é a verdade? A verdade é uma tensão entre essas duas ideias. A gente não vai mudar a Deus, mas nós vamos clamar a Deus por aquilo que é importante para nós. Porque o que é importante para nós é importante para Ele. Claro, a gente sabe que nada é simples. Deus, salve o mundo inteiro em nome de Jesus, porque eu não preciso fazer mais nada. Amém. É fácil orar assim, né? Mas será que essa é a forma que Deus quer lidar com a gente? Não. Deus quer que a gente se esforce, Deus quer que a gente lute, Deus quer que a gente ore, Deus quer que a gente pregue.
Não adianta orar por fardos leves. O pastor Amin Rodor diz, né? Ore por ombros fortes. Não ore por fardos leves. A vida não é assim. E Deus permite esse caminho estreito que é o caminho da oração, muitas vezes sem nos responder na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer. Não é porque ele é hipercalvinista e nem teísta aberto. É porque ele quer se relacionar com a gente. E Deus não é simplesmente um caixa de banco que você vai lá, retira o dinheiro e vai embora. Deus quer andar com a gente. Deus quer viver com a gente. E queiramos nós andar com Ele e viver com Ele. Viver em oração, em amor, em fé, em missão, sabendo que Deus ouve as nossas orações e tem um plano maravilhoso para a nossa salvação. Bom, segundo o horário que foi me dado, eu tenho mais 1 minuto, tá? Vou tentar terminar em 1 minuto. Gente, nesses 10 dias de oração, nós temos clamado ao Senhor, porque nós cremos que a oração faz a diferença. Nós temos buscado, desde o primeiro dia, a Deus, por perseverança espiritual. No segundo dia, nós oramos por humildade, por dependência. Às vezes a gente se torna arrogante na fé. É um contrassenso, mas é uma realidade do pecado. Porque eu tenho a verdade, eu sou a igreja melhor do que todas as igrejas. Vai com calma. Nós somos os piores da face da terra, mas Deus nos deu o Espírito Santo, que nós não merecemos. Se nós temos algum dom, alguma bênção, não é por nós, é por Ele. Também nós somos exortados a orar pela missão. A nossa missão e pela missão da igreja. Que não é simplesmente uma missão aqui no Iguatemi, aqui em Porto Alegre, mas é uma missão mundial. Nós somos exortados a orar por vitória contra as tentações e o pecado. Aquilo que nos seduz, aquilo que nos machuca, aquilo que nos afasta do Senhor. Nós somos exortados a orar por milagres. Que Deus realize milagres na tua vida e na minha vida. Nós somos exortados a orar por perseverança. Porque não adianta nada conhecer a verdade e não perseverar nela. Nós somos exortados a orar clamando o perdão de Deus sobre a nossa vida. E que esse perdão de Deus sobre mim frutifique em perdão de mim para com todos os que me machucam. Seja na família, seja no trabalho, seja na escola, seja onde for. Fomos exortados a orar pela nossa família, os nossos familiares que podem estar longe e muito longe do Senhor. Fomos exortados hoje a orar por gratidão e por alegria no cumprimento da nossa missão. Eu quero terminar esse culto dessa noite fazendo um apelo para você. Queira Deus que a minha palestra não tenha dado medo em vocês de estudar a teologia. Eu queria gastar muito tempo com aqueles assuntos ali com vocês. Inclusive, eu estou pensando esse ano em fazer uma série sobre calvinismo. O calvinismo está explodindo no Brasil. Os melhores pastores do Brasil hoje são calvinistas. Estão influenciando gerações. Eu não vou citar nomes não, Deus abençoe. Mas o fato é o seguinte, eles estão fazendo uma obra tremenda. E muitas vezes nós não respondemos à altura. E estão pregando um Deus que é pior que um demônio. Agora nós temos que nos levantar para mostrar quão bom é o nosso Deus. Quão maravilhoso Ele é. Quão verdadeiro Ele é. E quanto Ele quer a salvação minha e sua e de cada ser humano na face desta terra. E é por isso que a gente ora, e é por isso que a gente prega, e é por isso que a gente confia na salvação da nossa família, da nossa igreja e da nossa comunidade. Não quer você orar mais? Não quer você se dedicar mais à palavra de Deus? Não quer você estar apto, através do Espírito Santo, a identificar o que é verdade do que é a mentira? Para se posicionar ao lado do Senhor e dizer, Pai, eu quero viver e pregar o verdadeiro Evangelho. Enquanto nós fazemos o louvor final, nós vamos cantar, falar com Deus. Você tem a oportunidade nesta noite de se unir a mim em oração. Não porque a minha oração seja grande coisa não, mas porque Deus ouve mesmo a oração dos pequeninos. E eu sou um pequenino, somente, e nada além disso. Você se sente pequeno também diante dos desafios de 2015? Olha para esse país, o que está acontecendo nesse país, irmãos? Nós nos sentimos pequenos diante dos desafios daqui para frente.
Mas, se você se sente pequeno, saiba que você tem um grande Deus. E Ele vai ouvir as tuas orações nesta noite e todas as noites da tua vida. Se você quer louvar o nome do Senhor e entregar as suas orações, enquanto a gente termina fazendo o louvor final, você pode se colocar em pé. Se você quiser vir aqui à frente, tomando a tua decisão de orar mais, de clamar mais, de estudar mais a Bíblia e de pregar o verdadeiro Evangelho, sinta-se à vontade e que Jesus te abençoe imensamente. Em nome de Jesus. Amém. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Essa é uma noite na qual a gente ora por alegria, mas é uma noite triste no nosso mundo. Nós temos na nossa igreja também 2 pessoas que faleceram, vamos orar por suas famílias. Faleceu o irmão Paulo, o seu filho Leandro, né? Vamos orar por ele, pela família. E também a mãe do Fabiano, membro desta igreja. Ela veio a falecer hoje,
falei com ele, talvez eu vá fazer o funeral amanhã. E é uma noite triste, mas por um outro lado, a gente sabe que é bem-aventurados aqueles que descansam no Senhor. Queira a vontade de Deus que tenham descansado no Senhor. E que todos nós que ainda estamos vivos e ainda não estamos descansando, que possamos ter na consciência a necessidade de estudar a palavra de Deus. Inclusive, antes de fazer a oração final, eu faço um apelo. Domingo agora estamos começando uma classe bíblica às 19 horas, antes do culto. O culto começa às 8, às 20. Então, às 19 horas, uma hora antes, estaremos fazendo uma classe bíblica. E vocês são convidados, podem vir, podem convidar pessoas que ainda não são membros da igreja para estudarem a palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento. Deus maravilhoso, eterno e querido, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela Tua palavra nesta noite, Pai. O Senhor chamou a igreja do Iguatemi a uma discussão tão complicada, a pensamentos às vezes confusos, mas profundos. E nós queremos Te dizer que nós dependemos do Espírito Santo para conhecer toda a verdade, Senhor. A verdade da Tua palavra, da fé e do amor, para que queimem no nosso coração e nos deem a alegria que precisamos na vida cristã, Senhor. A alegria apesar das tristezas e dificuldades neste mundo. Queremos entregar a nossa família nas Tuas mãos, a nossa saúde nas Tuas mãos e o nosso país nas Tuas mãos, Senhor. Senhor, o Brasil está vivendo um momento tão complicado, Pai. Como é triste ver o que está acontecendo nesse país. Temos medo, temos insegurança, temos administradores e políticos incompetentes e corruptos, Pai. Mas acima de tudo reina o Senhor, e que o Senhor venha reinar sobre o Brasil, Senhor. Venha reinar sobre esta igreja, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, e destruir a obra de Satanás e do pecado, e nos dar a salvação eterna, Senhor. Nós não merecemos isso, Pai. Mas nós clamamos no Teu nome, no Teu sangue, na Tua graça. Que o Teu perdão venha perdoar, Senhor. Tua graça venha nos transformar em relação aos pecados que possam existir entre nós aqui essa noite, Senhor. Pecados em relação à sexualidade, ao dinheiro, à mentira, à vaidade, ao orgulho, a qualquer falta de amor, a qualquer falta de fé, a qualquer transgressão, que o Teu perdão nos transforme neste momento, Senhor. E nos faça amar ao Senhor acima de todas as coisas e amarmos uns aos outros de acordo com a Tua lei e com a Tua vontade, Pai. Faz a Tua vontade na nossa família e na nossa vida. Venha nos ungir para o ano de 2015, para a missão, para cumprirmos a Tua vontade até o dia da nossa morte. Ou se não vamos morrer, até o dia da volta do Senhor Jesus, Pai. Dá-nos graça e paz. Tudo oramos em nome de Cristo. Amém. Uma ótima noite a todos. Até amanhã de manhã, Santa Ceia. Deus os abençoe. Uma boa noite a todos. Deseje boa noite para a pessoa que está do seu lado. Amanhã às 9h.